Paixão, meus irmãos, creio que vou trazer aqui mais um assunto que seja polêmico também, porque o objetivo é esse mesmo, criar alguma certa polêmica, não no sentido de criar uma divergência, mas, na verdade, um sentimento de que faça você procurar para saber, né, se está certo, está errado, se tem fundamento, se não tem fundamento. O certo é você pesquisar. Então, o que eu vou falar aqui é apenas o que penso, né, baseado em alguns textos bíblicos, mas gostaria que você também fizesse a sua análise, fizesse a sua pesquisa e, se for preciso contestar aí, tá bom? O que eu quero falar aqui nessa oportunidade é falar sobre ser cheio do Espírito e ser batizado com o Espírito. Sabe que há uma grande divergência nesse aspecto sobre quem é batizado. Fala em línguas estranhas? Ou é possível alguém ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas estranhas? É possível alguém ser só cheio do Espírito Santo, mas não ser batizado? Então essas polêmicas aí que surgem, esses questionamentos, só pode ser respondido de acordo com o que está escrito na palavra. Ninguém tem a liberdade, ou a autoridade, melhor dizendo, de poder expressar o que pensa e o que quer. Não funciona assim. Baseado numa passagem bíblica, num texto, sem analisar o contexto, não é possível você fazer nenhuma explanação daquilo que você pensa. Não, você tem que analisar o que todo o texto, contexto e toda a Bíblia Sagrada, ela por si só, ela se responde. E quanto a ser cheio do Espírito, batizado no Espírito, alguém tem perguntado para mim assim, feita a pergunta que vale R$1 milhão, né? A pergunta é, pode alguém ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas estranhas? Bom, para responder isso aí é necessário ir exclusivamente para o que contém a palavra. E a palavra contém, na verdade, apenas três textos que mencionam o momento em que se foi falado em línguas estranhas. E exatamente o momento em que foram cheios do Espírito Santo. A primeira passagem, eu acredito que você já cansou de ouvir alguém ministrar sobre ela, que é o famoso dia do Pentecostes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 até o 4, e eu vou fazer questão de ler para você entender. O texto sagrado diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí vem o versículo-chave. E todos, olha só, sem exceção, e todos foram cheios do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Alguns questionadores vão questionar comigo que essas outras línguas que os que receberam o Espírito Santo falavam, nada mais era do que línguas de pessoas que estavam visitando Jerusalém, que também aconteceu. Pessoas que foram cheias do Espírito começaram a falar em outras línguas de pessoas que tinham vindo de outro país. Aí eu ficaria só com esse texto. Aí eu não precisava responder mais nada. Mas, de repente, surge uma outra passagem bíblica, que daí é onde entra o meu questionamento. Quando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo 44 até o 47, preste atenção no que diz o texto, e daí você vai ver como a gente pode discutir com um pouco mais de propriedade. Diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro estava lá na casa de Cornélio, eu já vou explicar isso, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, provavelmente fizeram parte daquele primeiro processo, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Agora aqui não tem o que se questionar. Por quê? Porque eles estavam na casa do centurião Cornélio, que tinha sido chamado a mando de Deus. Pedro foi lá, levou alguns irmãos junto, provavelmente dos mesmos que participaram do dia do Pentecoste. Lá Pedro foi para explicar sobre a salvação, o sacrifício do Calvário, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a salvação através de Jesus Cristo. E quando Pedro estava falando, creio eu que Pedro mencionou, olha, nós ficamos em Jerusalém e ficamos esperando que do alto viesse o poder, e o poder veio, e quando o poder veio, derramou sobre nós o Espírito Santo, e a gente começou a falar em línguas. Aí o que diz o texto? Que Pedro estava falando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não é só os que moravam ali, não. Todos que ouviam. E aí os que já eram batizados, fiéis, né, os que eram da circuncisão, todos eles que tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados, dizendo assim, olha, como é que pode? Eles também, gentios, na visão deles, estão recebendo o Espírito Santo. E como que eles identificaram que os outros tinham recebido o Espírito Santo? Porque o texto diz assim, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, Pedro, os seus companheiros que vieram de Jerusalém, ouviram aqueles que estavam na casa de Cornélio serem cheios do Espírito. E como que ficaram sabendo que eles foram cheios do Espírito?
Ficaram sabendo por quê? Porque ouviam falar em línguas. E que línguas era essa? Será que era o grego? Uma vez que acredito que Cornélio dominava muito bem. O hebraico, que eu acredito que Cornélio e Pedro dominavam muito bem. Aramaico, quem sabe? Ah, faz favor. Aqui está explícito. Aqui está aberto que o que eles estavam falando era em línguas estranhas. Estranhas porque eram coisas que eles não conheciam. A ponto do Pedro expressar. Pode-se, porventura, recusar batizá-los nas águas? Porque receberam o Espírito como nós. Foram cheios do Espírito Santo. Percebe-se que, na primeira passagem, só falaram em línguas porque foram cheios do Espírito. Ou melhor, uma vez cheios do Espírito, falaram em línguas. Aqui na casa de Cornélio, da mesma forma. Caiu o Espírito, foram cheios do Espírito, falaram em línguas. Ou falaram em línguas porque foram cheios do Espírito. Bastaria aí? Eu acho que bastaria. Mas tem uma outra passagem que também colabora, ou corrobora, conforme você quiser usar a expressão, com essas duas passagens bíblicas. Olha só, livro dos Atos dos Apóstolos. Agora não é mais o Pedro, que estava no dia do Pentecoste. Agora é o Paulo, que com certeza tinha recebido o Espírito Santo. Não só tinha recebido, como pregava o Espírito Santo. Paulo estava pregando para aqueles irmãos. Paulo, então, agora está em Éfeso, olha só, em Éfeso, ensinando os irmãos, pregando o Evangelho. E então Paulo disse assim, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram uma palavra assim meio assustadora para quem está pregando. Ele disse, nós nem ainda ouvimos dizer que há Espírito Santo. Aí o Paulo então falou, espera aí, em que vocês foram batizados? Ou seja, Paulo estava dizendo que existe um segundo batismo. Porque ele questionou, em que vocês foram batizados? Não foram com o Espírito Santo? Eles disseram, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Então Paulo pergunta, em que vocês foram batizados? E eles disseram, então nós fomos batizados no batismo de João. Paulo então responde para eles dizendo, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, nas águas, dizendo ao povo que cresce que, no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Olha só o texto seguinte, e eles, os que ouviam, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Os irmãos de Éfeso, que tanto falavam grego como falavam hebraico, também começaram a falar em línguas. E se não bastasse, começaram a profetizar também. Aí agora veio a resposta da tua pergunta. Pode alguém ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas estranhas? Não sei. Eu só sei que todas as vezes que alguém foi batizado com o Espírito Santo na Bíblia, a primeira evidência de que se pudesse comprovar que eles eram batizados com o Espírito Santo foi que eles começaram a falar em línguas estranhas. Ou falar em línguas, como você preferir. Mas a evidência de que eles foram batizados com o Espírito é que eles começaram a falar em línguas. Se tivesse uma passagem bíblica, uma só, que dissesse assim, e todos foram cheios do Espírito, e começavam a trabalhar, e começavam a lutar, e agradecia a Deus, e não falasse que eles falavam em língua, então a gente poderia utilizar esse texto, mesmo que contrariasse os outros três, e a Bíblia por si só, ela não se contraria. Mas então a Bíblia se contrariou, porque existe um texto lá que diz que todos foram cheios do Espírito, mas não falavam em línguas estranhas. Não tem. Os textos que tem que todos foram cheios do Espírito são esses três. E todas as vezes que foram cheios do Espírito ou batizados com o Espírito Santo, a primeira evidência que comprovavam que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo é que eles falavam em línguas estranhas. Se você apresentar para mim um texto que diz que alguém foi cheio do Espírito, mas não precisou falar em línguas estranhas, aí então nós vamos estudar um pouquinho com mais detalhe essas três passagens para ver o que é que aconteceu. Amém? Mas uma coisa eu sei. Se alguém é batizado com o Espírito Santo e fala com língua estranha, fala em língua estranha, esse eu sei que é batizado com o Espírito Santo. Agora, se alguém é batizado com o Espírito Santo e não fala em língua estranha, eu não sei se ele é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque os textos sagrados dizem que quem é batizado fala em línguas estranhas. Amém? Deus abençoe. Comenta aí. Fica bravo. Se quiser ficar, apresenta novo texto e eu vou estudar. E estou disposto a responder a todos que conversarem. Fiquem todos na paz do Senhor.